Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na De Brás, Osasco, Jardim Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Glória a Jesus. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações. E não se esqueça de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. Então, vamos à mensagem da palavra de Deus. Glória a Jesus. Que está baseado no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, a respeito do hino. Este é um hino que diz sobre o amor cristão. Muito bem. Então nós vamos basear a mensagem neste hino de louvor a Deus, e foi escrito por Paulo, Por Paulo. Muito bem. Então nós vemos, louvado seja Deus, que este hino ele surgiu no meio de uma discussão dos apóstolos a respeito dos dons espirituais. Assim que eles discutiram os dons espirituais que a igreja estava iniciando, então teve uma discussão séria para pautar os dons espirituais, os 9 dons carismáticos da igreja. Muito bem. Então, esses dons espirituais que são para os cristãos, que os cristãos receberam de Deus. O apóstolo Paulo compõe um hino ao louvor a Deus através disso, O amor que vem de Deus. Então, essa colocação de Paulo vai demonstrar o amor que vem de Deus. Que vem de Deus. Deus é a fonte do amor. Então nós vemos que esse amor que vem de Deus e se incorpora em Cristo. Ele incorporou inteiramente em Cristo esse amor que vem de Deus. Evangelho de São João, para nós descrevermos esse amor que vem de Deus. O Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 34 e versículo 35. Diz assim, a mensagem é sobre 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 13. Nós vamos descrever todinho o amor que vem de Deus, como que funciona e como que ele é derramado, como ele é colocado na igreja, como ele é colocado em nós.
Depois nós vamos ver por que da discussão, né? Assim, o debate, né? Para chegarem num consenso, né? Sobre os dons espirituais. Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 34. Disse-lhe Jesus: um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. E também vós, uns aos outros, vos ameis. O amor tem que ser mútuo. Eu amo meu irmão e o meu irmão me ama. Daqui para lá e de lá para cá. De Cristo para nós e de nós para Cristo. Ele nos deu o seu amor para nós amarmos. Então nós amamos um outro com o amor que Deus nos deu para nós. Não é de mim mesmo, não é de ninguém. Se você ama alguém, é porque Deus colocou amor no seu coração. Versículo 35 diz assim: nisto, se nós amarmos uns aos outros, todos conhecerão que sois meus discípulos. Nós somos reconhecidos de todo mundo que somos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, por causa do amor que tem em nós. Eles reconhecem que nós somos de Deus, que nós somos de Cristo, seguidores de Cristo, por causa do amor que está em nós, que Deus colocou. Muito bem. Se vós amardes uns aos outros, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Muito bem. Continuando esse raciocínio, 1 João, capítulo 4, versículo 7 ao 10. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. Depois eu vou falar sobre a caridade, tá? Porque a caridade é de Deus. Olha, aqui já começa a aparecer o amor como caridade. Pode ver que é separado. Como é separado. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se você nasceu de Deus, você conhece Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus. Muito bem. Versículo 8. 1 João 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade, porque Deus é amor. Se a pessoa não ama, ele não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Porque Deus é caridade. Muito bem. O versículo 9 diz assim: nisto se manifesta a caridade, se manifesta o amor de Deus, se manifesta a caridade de Deus para conosco. Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que por ele vivamos.
o versículo 10. Nisto está a caridade. Não é que nós tenhamos amado a Deus, de maneira nenhuma, longe disso. Não é porque nós amamos a Deus que Ele deu o seu Filho ao mundo, não é por causa disso, não. Nem passa perto disso. Mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados, para ser oferecido por nossos pecados, para pagar a nossa dívida. Muito bem. Já já nós vamos ver o hino de Paulo hoje. O que é caridade? A caridade é um tipo de amor, é um tipo de amor que move a vontade, a busca real do bem de outras pessoas. A caridade é esse tipo de amor. Por exemplo, que você faz algo para alguém sem querer receber nada em troca. Por exemplo, eu gosto muito de usar esse exemplo, que eu vejo que é uma atitude maravilhosa. Muitas igrejas dão jantares para os mendigos, para aquelas pessoas sem teto, aquelas pessoas isoladas, que vivem isoladas da sociedade, dormem na rua, ficam ali. Então, muitas igrejas, eles, todas as noites, eles levam uma sopa, um prato de comida para todos aqueles mendigos. Vejam essa obra maravilhosa. É uma obra de Deus. Todos que fazem isso continuem fazendo. É Deus na causa. É um amor que é demonstrado a outra pessoa sem querer nada em troca. Você não vai dar uma janta para um mendigo pensando que ele vai convidar você para almoçar outro dia na casa dele, né? Porque ele também não tem casa, ele mora embaixo da árvore, ele mora na rua. Ele não tem casa, ele não tem nada, nem a roupa do corpo ele não tem nem como tirar a roupa para lavar. Entendeu? Tudo isso daí. Então nós vemos isso que é caridade, o amor de Deus. Deus deu o seu amor para nós sem pedir nada em troca. Ele é o dono do céu. Ele é o dono do mundo. Ele deu o seu amor e não pediu para nós seguir Jesus. Ele deu Jesus para nós, para nos salvar, mas ele não pediu para ninguém para seguir a Jesus. Aquele que quiser vir após mim, não é porque Deus o amor, você é obrigado a seguir a Jesus. Não! Veja o que é amor de Deus. Ele não pediu nada em troca. Ele deu o seu amor para mim e não pediu nada em troca. Se eu quiser obedecer a ele, eu posso obedecer. Se eu não quiser obedecer, eu não sou obrigado a obedecer. Ele não exige isso. Então nós vemos o que é caridade. É um amor que a pessoa dá sem pedir nada em troca. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, a caridade é um tipo de amor que move, ela manifesta na pessoa a vontade de buscar real do bem de outras pessoas. Ele quer buscar o bem daquela pessoa sem querer nada em troca.
nada em troca. Não tem barganha. Muito bem. Então nós vamos, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Nós vamos ver aqui, louvado seja Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Nem sei se vai dar tempo de falar o segundo. Veja o capítulo 13, versículo 1. Se não der tempo para passar para o segundo, terceiro, quarto ou outro versículo, nós vamos fazer assim, trazer uma outra mensagem dando continuação desse assunto. Tem muita mercadoria que a igreja tem que saber. Muitas. E anote, viu? Anote todas essas palavras, vão ver a importância desse hino. A importância desse hino que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo do 1 ao 13. Muito bem. Vamos ver assim. Que diz assim: ainda que eu falasse todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, ainda que eu falasse todos os idiomas que é falado na terra e até no céu, a língua dos anjos, até no céu, ainda que eu falasse, ainda que eu fosse esse tal poliglota que fala muitas línguas. Olha, Paulo está se colocando a si mesmo como representante da igreja. O que Paulo está falando é como se fosse eu, como se fosse você. Ainda que você, Eugênio, falasse todas as línguas, todos os idiomas deste mundo, e até do céu, a língua dos anjos, que você falasse todas elas. Isso aí é Paulo se colocando em nosso lugar, no lugar da igreja. Repetindo, ainda que eu falasse todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tiver caridade, esse amor desinteressado, eu vou dar lá para tomar cá. Se não tiver esse tipo de amor, olha, como aquele irmão lá tem todo, como ele fala todos os línguas que existem, todos os idiomas. Ele fala japonês, ele fala inglês, ele fala coreano, ele fala todas as línguas que fala aqui nesse planeta. Desde que foi distribuído ali, louvado seja Deus, naquela construção lá, onde foi as divisórias da língua, não é? Louvado seja Deus. Então, nós vemos que, ainda que ele fale totalmente, se não tiver caridade, esse tipo de amor, muito bem. As minhas palavras, se eu te falasse todos os idiomas, até do céu, e não tiver caridade, as minhas palavras seria como o som de um gongo. A pessoa que bate naquele gongo lá, som, bate lá com aquela marreta lá. Veja o som que ele faz. Que som maravilhoso, muito bonito. Aquele som que soa
igual um sino. Veja quando o sino repica, né? Ele fica repicando. Veja como ele emite o som. Que bonito! A gente vê aquele som. Louvado seja Deus, não é? Ou como um barulho de um sino, não é? Fica lá repicando lá, né? Muito bem. O que diz a palavra? O que diz a palavra? Louvado seja Deus. Ainda e não tiver caridade, não é? Muito bem. Seria como um gongo, né? Como um gongo ou como um sino que retine, né? Agora vamos ver o que Paulo quer dizer com isso aí. Isso aí, esse hino está saindo da discussão lá dos dons. Deixa eu perguntar para o Paulo aqui. Paulo, eu queria que o senhor me explicasse, apóstolo Paulo. Eu quero aproveitar, tirar uma dúvida. Toda a vida eu tive muita dificuldade para entender esse versículo. Ainda que eu tivesse falar todos os idiomas e tudo, e não tivesse a caridade, seria como o som de um gongo, que soa bonito, mas não diz nada. O que diz aquele som ali? Ele não diz nada. Se você pegar um violão e tocar o violão, ele emite um som. Mas dá para você entender o que ele está tocando. Se ele estiver tocando o hino, dá para você entender o que ele está falando. Aquele som que sai do violão, dá para entender. O som que sai do piano, dá para você entender. Dá para entender. O som que sai de um instrumento musical, dá para entender. De uma flauta, a corneta. Quando ele toca a corneta, os soldados se prontam porque eles entenderam o som da corneta. Mas do gongo não dá para entender nada. Veja o que Paulo nos ensina. Se eu tivesse todos esse dom de falar, essa capacidade de falar todos os idiomas daqui, deste mundo e também do céu. Falasse tudo, eu era completo, mas só que eu não tinha caridade. Ele está comparando essa pessoa que tem todo esse dom, essa igreja que tem todo esse dom, mas não tem a caridade, não tem o amor, aquele amor que Deus está falando da caridade. Não adianta nada. Não adianta nada, porque o som do gongo não fala nada. E com o que ele está comparando isso aí? Com as línguas estranhas. Com as línguas estranhas. Paulo compara o som de um gongo como o som de alguém que está falando línguas estranhas. E igualzinho. O que o gongo faz? Quando toca, vem o som do gongo no seu ouvido, o que é que você entende com aquele som? O que aquele som está falando para você? Nada. Para mim não está falando nada. Quando alguém vem falando línguas estranhas para você, o que você está entendendo? Quando vem falar para mim, não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Essa é a comparação que Paulo faz. Ainda que eu fale todos os idiomas do mundo, até do céu, até dos anjos,
e não tenho caridade, esse tipo de amor no meu coração, o amor que eu tenho é interesseiro, eu vou dar para receber, eu dou com a mão esquerda para receber com a mão direita. Esse tipo de amor não entra aqui, não. Só o amor que dá caridade. E Paulo compara isso. Ainda que eu falasse todos os idiomas, e não tivesse caridade, eu seria evangelista Eugênio, eu seria, disse Paulo, como o som do gongo, como o som do sino, que retine. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Ele compara com o dom de línguas estranhas. E alguém vem falando, aí fala língua estranha, fala. Mas não dá para entender nada. Eu, pelo menos, estou falando por mim. Não entendo nada. Nada. Como que eu vou dar glória a Deus? Como que eu vou dar glória a Deus por uma coisa que eu não entendi? E às vezes, você sabe que Satanás está no nosso meio. Satanás também fala a língua estranha. Vejam, louvado seja Deus, o caso de Micaías. Quantos 400, 800 falsos profetas profetizando, falando. E vejo, louvado seja Deus, todo ali admirado de ver eles falando, dançando, pulando, todos endemoniados. Mas quando chegou um homem de Deus no meio dele, que Acabe chegou, consulta, devo ir pelejar contra o Ramote de Gileade. O profeta falou, não, vai, pode ir, vai, você vai ver o que você vai ganhar. Ah, pode deixar, Micaías, eu vou sim, porque os meus profetas aqui, os 400 profetas, já falaram que eu podia ir. E vejo, louvado seja Deus, um homem de Deus no meio daquele monte de demônio. Ele virou para trás, ainda Acabe ali, vai, tranque esse homem na cadeia, dá lá para ele, bate nele lá na cadeia, prende, entregue pão de amargura para ele, até que eu volte em paz da guerra. O profeta olhou para trás e falou, se você, Acabe, se você voltar em paz, é porque Deus não falou na minha boca, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, o ensinamento de Paulo. Que adianta ficar com hipocrisia? Falo todas as línguas, aquela coisa toda, tenho todos os dons da igreja, mas não tenho amor. Eu sou um hipócrita, eu sou um falso. Eu só faço as coisas para você com interesse de retorno, não porque saiu do meu coração aquilo que Deus colocou, porque Deus colocou, louvado seja Deus. Olha o que Jesus falou, João 13,35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Mas este amor aqui, da caridade, não é o amor, não é outro tipo de amor, amor ao dinheiro. Balaão também amava, mas ele amava era o dinheiro, aquele Satanás. Judas também tinha amor, mas era o amor de dinheiro que ele tinha no seu coração. Nós vemos, louvado seja Deus, as prostitutas também têm amor, mas amor é o dinheiro e pela sua profissão. Então nós estamos falando deste amor, desta caridade, é o que Paulo fez o hino dela. Olha o som do gongo, bate o gongo lá, você não quer dizer nada. Uma pessoa está falando língua estranha aqui e está falando, eu sei lá o que ele está falando. Então nós vemos, louvado seja Deus,
o que é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. A comparação que Paulo faz, glória a Jesus. Paulo compara o som do gongo como o som de alguém que está falando línguas estranhas, língua estranha, é língua sem interpretação, língua que não dá para entender, língua que não dá para entender. Como que eu vou glorificar a Deus por uma coisa que eu não entendi? Uma coisa que eu não entendi. Você tem que ser sincero com você mesmo. Glória a Deus! Glória a Deus! Quem está falando com você? Você entendeu o que ele falou para você? Você sabe a vida desse rapaz? Você sabe quem está falando com ele? Então nós vemos, para nós darmos glórias a Deus, nós temos que estar cientes daquilo que estamos fazendo. Temos que estar cientes daquilo que estamos... É por isso que deu discussão lá com os apóstolos. Todo mundo falando em língua. Peraí, eu não estou entendendo nada do que estão falando. Vamos classificar essa situação. Aí nós vamos ver o resto da letra do hino. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, mas não tenho amor. Meu corpo ia virar churrasco à toa, porque não tinha validade nenhuma diante de Deus. Não tem validade nenhuma diante de Deus, ainda que eu dê todas as minhas riquezas para distribuir para os pobres. Tudo! E não tivesse amor, eu perdi a minha riqueza. Porque não teve reconhecimento. Não pense que nós vamos servir a Deus com hipocrisia, com falso amor. E tapinha nas costas para dizer que um irmão, sendo que você não ama esse irmão. Deus conhece quando um coração é falso. Para nós sermos conhecidos por todos que somos discípulos de Jesus, temos que ver aqui o João 13:35. Nisto, todos, eu vou dar mais uns aos outros, com este amor que estamos falando, da caridade. Nós somos, vejam, todos reconhecerão que sois meus discípulos. Aquele é o tipo de Cristo. Por que você sabe? Olha o amor que ele tem. Olha, ele fez isso para mim, mas olha, até eu ia falar que ia devolver, ia fazer. Ele falou, não, de maneira nenhuma. Esquece, eu fiz aí porque eu quero você ver você bem, o seu bem-estar. Eu quero ver você bem. Então nós vemos, esse tipo de amor não é negociável. Não tem banca de barganha. Toma lá e dá cá. Então nós vemos, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuarmos aqui. E diz assim, Paulo estava querendo dizer que tanto o som do gongo como a pessoa que está falando línguas estranhas, olha a comparação que ele faz. O som do gongo com a pessoa que está falando línguas estranhas. E o mesmo João fala, examinar é para ver se o Espírito é de Deus. Porque você não está entendendo nada, como é que você sabe que é Deus que está falando na boca da pessoa? Como que você sabe? Porque Deus fala que não tem nenhum perfeito na Terra. Como é que você sabe? Então a pessoa vem falando língua estranha e fica, oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Isso é falsidade da minha parte. Eu não estou entendendo nada o que ele está falando. Eu não sei se você está entendendo, mas eu não estou entendendo nada. O que uma pessoa fala em língua estranha, eu não entendo nada. Eu não vou dar glória a Deus por uma coisa que eu não entendi. Por uma coisa que eu não entendi. Então nós vemos, louvado seja Deus,
A palavra de Deus, ela não é confusa, não. O próprio Deus fala, examine para ver se o Espírito é de Deus. Se é Deus que está... Examine. Você não é obrigado a acreditar em todo Espírito que vem falar com você, que vem falar comigo. Então nós vemos, louvado, tem que ser bem interpretado, bem entendido. Satanás sabe tirar proveito de tudo. O diabo também sabe falar línguas estranhas. Ele sabe enganar e como enganar. Ah, mas não quero... Se você não entendeu, não fique dando glória a Deus por uma coisa que você não entende. Louvado seja o nome. Tem que ter glória a Deus, tem que ter valor, tem que ser valorizado. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, eu te dou graças a ti por esse fôlego de vida do dia de hoje. As bênçãos, eu almocei, porque Deus preparou a comida para o dia de hoje. Vejam, louvado seja o nome do Senhor. A comida de hoje foi para hoje. Eu não vou poder comer essa comida a semana inteira, porque amanhã ela já está azeda. Deus exige fazer outra. A palavra de Deus de hoje é de hoje. O de amanhã é outra palavra. Então nós vemos, é igual o pão descido do céu. Lá no deserto, o pão não servia de um dia para o outro. Todo dia tinha que buscar o seu pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ah, Deus não dá marmitex para ninguém, comida amanhecida para ninguém. Deus não dá comida azeda para ninguém. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. Esse hino que Paulo aqui canta, louvado seja Deus, expõe. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz essa comparação no primeiro versículo, hein? Se eu não tiver amor, mesmo que eu fale tudo, eu posso ser quem seja que for. Eu posso ser quem for. Eu posso ser quem for. Se eu não tiver a caridade no meu coração, eu sou um tremendo do hipócrita. Entendeu? Um tremendo... Eu vou querer mostrar um amor que não tem dentro de mim. Que não tem dentro de mim. Um amor falso. Se não for esse amor genuíno, louvado seja o nome, que é a caridade. E aí, esse amor, ele vem de Deus. Ele prova que você nasceu de Deus. Que você veio de Deus. Porque você é um seguidor de Cristo. Que nós somos um seguidor de Cristo. Então nós vemos, louvado seja Deus. Como que fala essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém ouvir soar um gongo, quando soa um gongo, o que você entende com aquele som? O que aquele som está falando para você? Quando os tons bate lá, dá aquele som. O que quer dizer para você aquele som? O que ele está falando para você? Para mim não está dizendo nada. Não consigo fazer hino daquele som, não consigo fazer nada, não entendo nada daquele som. E quando alguém vem falando língua estranha e tudo, e pula, me abraça, pulando, falando língua estranha, o que você entende? O que ele está falando para você? Para mim não está falando nada. Nada. Não sei para você. Para mim não está falando nada. Para mim as palavras têm que ser inteligível. Deus deu inteligência para mim discernir. Eu sei quando uma pessoa fala não para mim, eu entendo que é não. Quando fala sim, eu entendo que é sim. Quando fala venha, eu me aproximo. Quando fala vai, eu me retiro. Eu entendo assim. E quando fala língua estranha, eu sei lá o que está falando. Sei lá, e quem é que está falando? Então nós vemos, louvado seja Deus. Nós vemos
que Paulo fala no versículo 2, não é? Para nós encerrarmos também, né? Ainda que eu tivesse o dom de profecia. Qual é o dom da profecia? A profecia é o dom de anunciar a mensagem de Deus. O dom da profecia é o dom de anunciar a mensagem de Deus. Esse é o dom da profecia. Muito bem. E eu poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ter todos o conhecimento. Eu poderia ter todo o conhecimento. Entender todos os segredos. E ter fé. Que poderia tirar uma montanha de um lugar e levar para outro. Mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. Olha a fé do irmão lá. Olha a fé, ele curou. Olha, ele disse para a montanha, sai daí, vai para outro lugar. Ela obedeceu. Olha, sinais de maravilha. Louvado seja Deus. Os sinais de maravilha, né? Louvado seja Deus. E se não tiver fé, se não tiver a caridade, você pode ter os 9 dons de Deus. Mas se não tiver a caridade, nada adiantaria. Por quê, Paulo? Muito boa pergunta, evangelista Eugênio. Muito boa pergunta. Por que nada adiantaria? Porque tudo passa. Tudo passa. O dom que Deus dá é por pouco tempo. E a caridade? É para sempre. É para sempre. O dom que Deus dá, Ele dá para cada um tipo de dom. Um tem o dom de cura, outro tem o dom de maravilha, outro tem dom de pregar, outro tem dom de interpretar, outro tem dom de falar línguas, outro tem dom... Olha, é diversidade de dom, de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. Cada uma vez um recebe o dom de cura, mas ele não tem o dom de maravilhas, fazer milagres. Às vezes ele tem um dom ali, mas não tem o outro lá. Deus é quem escolhe a cada um para dar o dom. Muito bem. E a caridade? Deus escolhe para dar para cada um? Não, Ele dá para todo mundo. Todo mundo. Para todo da igreja. Ele dá esse amor, esse carinho, essa caridade. Ele dá para todos. O amor dele é derramado para todos. Não escolhe não, aqui. Não. Aqui, assim. Só dons. Mas o amor é para todos. A caridade é para todos. Aí que está a diferença. Ainda, louvado seja Deus, que
tem bastante conteúdo para nós falarmos aqui. Então, nós vamos encerrarmos aqui e depois tem sequência, mas o conteúdo que eu queria falar foi falado. Ainda que falasse todos os idiomas, isso aí vale para todos, viu? Para todos aqui, assim, você pode ter o que quiser daqui. Se não tiver caridade, você não tem aprovação de Deus, não tem validade diante de Deus como a caridade. Então, foi bem explicado sobre a caridade, o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor que Ele nos deu, nos emprestou, para nós usarmos, e não para nós ficarmos negociando, toma lá e dá cá. Não, é para nós usarmos que nem uma fonte. Olha, quando nós vamos buscar água da fonte, a fonte fornece a água ali. E ela não fica pedindo, ela não fica cobrando, pedindo oferta para você tirar a água da fonte. Não, ela a vida inteira você vai lá e tira a água da fonte e ela não fica pedindo, ela não pede nenhum cachê para você, para ninguém, para ninguém. Então, assim é o amor de Deus. O amor de Deus é derramado sobre nós, não é para nós negociarmos, não. O amor que Ele deu para nós, não é para nós negociarmos, não. Não é para ter visão em fonte lucrativa, não. Tá bom? Então, que Deus assim abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.